Hermenêutica, exegese e homilética. Aula do professor Daniel Ramos. 1. A hermenêutica bíblica. Hermenêutica é a ciência e a arte que estuda a interpretação da Bíblia. Ciência porque estabelece regras positivas e invariáveis. Arte porque as suas regras são práticas. Do Gr. Hermeneuein. Ciência que tem por principal objetivo descobrir o verdadeiro significado de um texto. É a base para toda a crítica filológica. Quando empregada nas Sagradas Escrituras, a sua missão passa a ser interpretar o que realmente Deus quer revelar através da Bíblia. Exegese é a aplicação das regras estabelecidas pela hermenêutica. Do grego ekmaisegelma e literalmente extrair do texto. É a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e Novo Testamento. Vale-se, pois, do conhecimento das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, da confrontação dos diversos textos bíblicos e das técnicas aplicadas na linguística e na filosofia. 2. Exegese bíblica. A exegese rabínica. Os judeus interpretaram a Escritura letra a letra, por causa da noção de inspiração que tinham. Se uma palavra não tinha sentido perceptível imediatamente, eles usavam artifícios intelectuais para lhe dar um sentido, porque todas as palavras da Bíblia tinham que ter uma explicação. A igreja primitiva herdou muito do rabinismo, pois encontraram nela vários sentidos, a saber, literal, pleno e acomodatício. Literal, sentido inerente às palavras, expressão pura e simples da ideia do autor. Pleno, fundado no literal, mas que tem um aprofundamento não revelado pelo autor, Deus. A palavra do profeta refere uma situação histórica, a palavra de Deus refere o futuro. Acomodatício é a acomodação a um sentido à parte que combina com as palavras. É a Bíblia aplicada à realidade apenas pela coincidência dos textos. Por exemplo, em Mateus se lê: do Egito chamei meu filho, para que se cumprisse a Escritura. Mas o sentido, ou seja, a aplicação original deste trecho não se referia ao Filho de Deus, mas à saída do povo do Egito. Outro exemplo de acomodação é a aplicação a Maria dos textos do livro da sabedoria. Estes são mais literatura que escritura. Todavia, crendo-se na inspiração, aceita-se que as palavras do autor podem ter uma significação mais profunda que a original. B. Exegese católica. Na exegese católica partia-se dos escritos dos pais da Igreja para a Bíblia. Para a cristandade defensora dessa exegese, a Bíblia dizia aquilo que os pais da Igreja já haviam dito. Hugo de São Vítor chegou a dizer: aprende primeiro o que deves crer e então vai à Bíblia para encontrares a confirmação. Principalmente na Idade Média, a exegese esteve de mãos atadas pela tradição e pela autoridade dos concílios. A regra era apegar-se ao máximo aos métodos tradicionais de interpretação, valorizando mais a tradição e menos a Bíblia. C. Exegese protestante. Surgiu do protesto de alguns cristãos contra a autoridade da Igreja como intérprete fiel da Bíblia. Lutero instituiu o princípio da sola scriptura, somente a Escritura, sem tradição, sem autoridade, sem outra prova que não a própria Bíblia. A partir daquele instante, os protestantes dedicaram-se ao estudo mais profundo da Bíblia, antecipando-se mesmo aos católicos. Mas o princípio posto por Lutero possibilitou um desastre hermenêutico, pois ele mesmo disse que cada um interpretasse a Bíblia como entendesse, isto é, como o Espírito Santo o iluminava. Por causa deste entendimento de Lutero surgiram várias correntes de interpretação, que podem se resumir em três: a conservadora, a racionalista e a hegeliana. 3. A linguagem da Bíblia. Inspiração divina. Segundo o testemunho da própria Escritura Sagrada, ela foi divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o fim do homem de Deus ser perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Numa palavra, a Escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Tim 3.16, 17. Simplicidade. O entendimento da Bíblia é simples para o sábio, pois torna-se acessível a todas as pessoas de todas as épocas, em todos os lugares. Exortações, obrigações, promessas e deveres. A cada passo as páginas da Bíblia revelam grandes princípios cristãos expressos em linguagem simples e clara, evidente e palpável. História, narrativas e profecias. A forma descritiva das passagens difere dos autores humanos, mas não altera o princípio divino. Grego e hebraico. Os textos do Antigo Testamento estão escritos em hebraico, língua dos judeus, enquanto que os escritos do Novo Testamento foram escritos em grego, por causa da cultura helenista difundida no Império Romano. 4. Figuras de linguagem no texto bíblico.
Metáfora é a figura em que se afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, ou com o que se compara. ZC 3.8. Símile também afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, sendo que apresenta um elemento comparador. I 53.2. Metonímia o emprego do nome de uma coisa pelo de outra com que tem certa relação. Gênesis 25.26. LC 16.29, Gênesis 41.13, Jó 32.7. Sinédoque, a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada, MT 3.5, 6.11, Gênesis 3.19, 19.20. Hipérbole, afirmação em que as palavras vão além da realidade literal das coisas, DT 1.28. Ironia é a expressão de um pensamento em palavras que, literalmente entendidas, exprimem sentido oposto. Gênesis 3.22, JZ 10.14, Jó 12.2, MT 27.40. Prosopopeia é a personificação de coisas ou de seres irracionais. SL 35.10, Jó 12.7, Gênesis 4.4. Antropomorfismo é a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas, e até órgãos e membros do corpo humano. Gênesis 8.12, SL 74.11. Enigma é a enunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender. JZ 14.14. Alegoria é a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. GL 4.21, 31. Parábolas é uma forma de história colhida da natureza ou de ocorrências diárias normais que lança luz sobre uma lição moral ou religiosa. Profecia. A profecia da Escritura pode ser definida como a inspirada declaração da vontade e propósitos divinos. I 61.1,2, LC 4.21. Não se deve esquecer que Jesus é o tema de toda a profecia. 1P1.10, 11. Tipos. É uma classe de metáforas que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no porvir. HB 9.8, 9, Jó 3.14, MT 12.40. Símbolos é uma espécie de tipo pelo qual se representa alguma coisa ou algum fato, por meio de outra coisa ou fato conhecido, para servir de semelhança ou representação. É diferente do tipo por não prefigurar a coisa que representa. Ele simplesmente representa o objeto. AP 5.5, 1P5.8, JS 2.18. Os símbolos podem ser apresentados na forma de objetos, sangue, ouro, etc. Nomes, Abraão, Israel, Jacó, etc. Números 6, 7, 8, etc. E cores, púrpura, escarlate, etc. Poesia é a mensagem de Deus revelada através do lirismo da poesia judaica. Está presente desde Gênesis até o Apocalipse. A poesia hebraica não possui rima. Composta por paralelismo, sinonímico, o segundo verso repete com sinônimos. SL 20.2,3, PV 23.24,25 antitético. O segundo verso é uma antítese ao primeiro. SL 1.6, 71.7. PV 12.12 e sintético. O segundo verso amplia a mensagem do primeiro. SL 19.7, 19.97, 103. PV 23.23. 5. Regras para exegese. Interpretar lexicalmente é conhecer a etimologia das palavras, o desenvolvimento histórico de seu significado e o seu uso no texto sob consideração. Esta informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários. Interpretar sintaticamente. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua na qual o documento está escrito para, primeiro, ser interpretado como foi escrito. Interpretar contextualmente, deve-se ter em mente a inclinação do pensamento de todo o texto. Então pode-se notar a cor do pensamento que cerca a passagem que está sendo estudada. A divisão em versículos e capítulos facilita a procura e a leitura, mas não deve ser utilizada como guia para a delimitação do pensamento do autor. Interpretar historicamente. O intérprete conhece as maneiras, costumes e psicologia do povo no meio do qual o escrito foi produzido. 6. Métodos de estudo da Bíblia. Método analítico. Analisar algo é estudar em seus pormenores, detalhe por detalhe, tendo cuidado de anotar os aspectos por menores que eles sejam e por mais insignificantes que eles pareçam ser. É o método microscópico. Método sintético. Aborda cada livro como uma unidade inteira e procura entender o seu sentido como um todo. Procura analisar o livro de forma global. É o método telescópico.
Método temático. É o método de estudo de um tema específico aprofundado. Método biográfico. Aborda narrativas e exposições biográficas de personagens bíblicos. Método histórico. Consideram-se os fatos contemporâneos, lugares, tendências, movimentos e outras questões culturais contextualizadas em seu tempo. Método teológico, onde sistematizam as doutrinas bíblicas. Método devocional, aplicação às necessidades particulares do crente. 7. A homilética. O termo homilética é derivado do grego homilos, o que significa multidão, assembleia do povo, derivando assim outro termo, homilia, ou pequeno discurso do verbo homileu, conversar. O termo grego homilia significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Portanto, a homilética significa a arte de pregar. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar esta arte como meio da pregação, que no século XVII passou a ser chamada de homilética. Vejamos algumas definições que envolvem essa matéria. Discurso, conjunto de frases ordenadas faladas em público. Homilética é a ciência ou a arte de elaborar e expor o sermão. Oratória, arte de falar ao público. Pregação, ato de pregar. Sermão, ato de anunciar uma notícia. Retórica, conjunto de regras relativas à eloquência, arte de falar bem. Sermão, discurso cristão falado no púlpito. A finalidade do estudo da homilética abrange tudo o que tem a ver com a pregação e apresentação de práticas religiosas, como preparar e apresentar sermões de maneira mais eficaz. Sendo a homilética a arte de pregar, deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra. O próprio Jesus Cristo em Lucas 16:16 disse: "Ide pregai o Evangelho." Quando a homilética é observada e aplicada, proporciona-se ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. A observação da homilética traz orientação ao orador. 8. A eloquência do pregador. Eloquência é um termo derivado latim eloquentia que significa elegância no falar, falar bem, ou seja, garantir o sucesso de sua comunicação, capacidade de convencer. É a soma das qualidades do pregador. Não se trata de gritaria, pulos ou pancadaria no púlpito. A elocução é o meio mais comum para a comunicação, portanto deve observar o seguinte. Voz. A voz é o principal aspecto de um discurso, audível, todos possam ouvir. Entendível, todos possam entender. Pronunciar claramente as palavras. Leitura incorreta, não observa as pontuações e acentuações. 2. Vocabulário. Quantidade de palavras que conhecemos. Fácil de falar, comum a todos, de fácil compreensão, saber o significado. Evitar as gírias, linguagem incorreta, ilustrações impróprias. Algumas regras de eloquência. Procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Conhecimento do público ouvinte. Procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes. Seriedade, pois o orador não é um animador de plateia. Ser objetivo, claro, para não causar nos ouvintes o desinteresse. Utilizar uma linguagem bíblica. Evitar usar o pronome eu e sim o pronome nós. 9. A postura do pregador. É fundamental que o orador saiba como comportar-se em um púlpito ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar sua exposição. A fisionomia é muito importante pois transmite os nossos sentimentos. Vejamos, ficar em posição de nobre atitude. Olhar para os ouvintes. Não demonstrar rigidez e nervosismo. Evitar exageros nos gestos. Não demonstrar indisposição. Evitar as leituras prolongadas. Sempre preocupado com a indumentária, cores, gravata, meias. Cabelos penteados melhoram muito a aparência. O assentar também é muito importante. Lembre-se que existem muitos ouvintes e estão atentos, esperando receber alguma coisa boa da parte de Deus através de você. O sermão é caracterizado como um bom sermão não pela sua extensão e nem mesmo pelas virtudes do pregador, sejam intelectuais ou morais, mas pela qualidade do sermão. A unção. Todo sermão deve ter inspiração divina. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para conversão, consolação e edificação. Devemos lembrar que ao transmitir um sermão não estamos transmitindo conhecimento humano, mas a palavra de Deus é a única que penetra até a divisão da alma e espírito, portanto é fundamental a unção. B. Fidelidade textual. Fidelidade textual é importante, visto que os ouvintes estão atentos ao texto de referência ou ao tema escolhido. Há muitos pregadores que tomam um texto como referência e depois esquecem dele. C. Unidade. Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado. O seu conteúdo deve convergir para um único alvo.
Há sermões que são uma colcha de retalho, uma verdadeira miscelânea de assuntos, ideias e ensinos. D. Final. Tudo tem um começo e um final. O pregador deve ter em mente que o ouvinte está se alimentando espiritualmente. Um sermão bem terminado será muito produtivo ao ponto de despertar o desejo de querer ouvir mais. E recolhendo material, quase toda pesquisa serve como base para sermões. Todavia, é verdade incontestável que quanto mais instrução tem uma pessoa, mais condições terá para preparar e apresentar sermões. Toda pessoa que deseja ocupar-se na obra do Senhor, e especialmente falar diante do público, deve formar paulatinamente uma biblioteca segundo suas capacidades mentais e financeiras. Os 4 primeiros livros a serem adquiridos e que devem servir como base da sua biblioteca são: 1. Bíblia de Estudo, 2. Dicionário Bíblico, 3. Concordância, 4. Um comentário bíblico. Depois pode ir adquirindo outros, de acordo com as necessidades e possibilidades, claro. 10. Como preparar um sermão. Descobrir o pensamento central. O pensamento central é a mensagem, ou seja, é o tema. Sempre procurar definir o tema no sentido positivo. Será que existe Deus? É um tema indesejado, pois suscitam mais dúvidas do que fé. Como ser curado? É um tema sugestivo, pois fortifica a fé. Em alguns casos o pregador fala o título, tema da pregação, outras vezes não é necessário, porém no esboço é aconselhável colocar: o orador deve ser um homem de Deus e que possui a mensagem de Deus, e esta deve ter como fonte as Sagradas Escrituras. O título pode ser A. Imperativo, quando sugere uma ordem, e de Mac 16.15. B. Interrogativo, quando sugere uma pergunta: que farei de Jesus? MT 27.22. C. Enfático, quando é reduzido a amor, fé. A mensagem pode ter várias origens. A. Através da leitura devocional da Bíblia. A Bíblia contém argumentos, respostas, exemplos e ensinamentos para todos os seres humanos. Cristo usou a Sagrada Escritura para combater a Satanás. A Escritura é a primeira fonte do pregador. Como fonte de inspiração para nossos sermões, devemos observar os recursos internos e os externos. B. As literaturas religiosas e não religiosas. Todas as literaturas podem ser fontes de inspiração para o pregador desde que esteja sob a orientação do Espírito Santo. As fontes podem ser jornais, revistas, etc. Os livros teológicos, religiosos são boas fontes de inspiração, pois são fundamentados na Escritura. C. Em uma observação. É uma rica fonte de inspiração, desde que o pregador esteja atento, pois Deus pode transmitir uma mensagem de várias maneiras. MT 6.28. E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. O pregador deve observar rios, pedras, árvores, animais, etc. D. Através da oração. A vida do pregador deve ter a oração como atitude natural. É necessário o hábito de falar com Deus, para habituar a ouvir sua voz. E na letra de um hino. A música, por ter caráter poético, sempre alude para dimensões que remete à necessidade de interpretação. F. Em obras literárias, religiosa ou não. Afinal, um livro não cristão pode te fazer repensar sua perspectiva apologética na pregação. Preparar a introdução. Aqui literalmente é o início da pregação. O ideal é que a introdução seja algo que prenda logo a atenção dos ouvintes, despertando-lhes o interesse para o restante da mensagem. Pode até começar com uma ilustração, um relato interessante, porém sempre ligado ao tema do sermão. Um outro recurso muito bom é começar com uma pergunta para o auditório, cuja resposta será dada pelo pregador durante a mensagem. Se for uma pergunta interessante, a atenção do povo está garantida até o final do sermão. A introdução produz a primeira impressão aos ouvintes e esta deve ser boa. Não é aconselhável ultrapassar os 5 minutos. Nunca, em hipótese alguma, dizer que não está preparado ou foi surpreendido. Escolha do texto. É imprescindível a escolha de um texto que se relacione com o tema do sermão, porém adequado. Vejamos o tipo de textos que devemos evitar. Textos longos que cansam os ouvintes, SL 119, textos obscuros que causam polêmicas no auditório, 1 com 11.10 véu, textos difíceis que os ouvintes não entendem, F1.3 predestinação, textos duvidosos, e Deus não ouve pecadores, João 9.31. O texto é importante porque chama a atenção dos ouvintes, desperta o interesse em conhecer a Escritura, ajuda na exposição do sermão, facilita ao ouvinte entender o assunto exposto. Devemos escolher o texto em toda a Bíblia e não somente no Novo Testamento. Escolher o método apropriado, de posse do pensamento central e do texto escolhido, deve-se determinar o método a ser utilizado.
Existem muitos textos e temas que permitem a escolha de qualquer um dos métodos, porém há temas que não permitem. Classificação do sermão. O sermão é classificado de duas formas, a saber, pelo assunto ou pelo método, podendo ser discursivo ou expositivo. A. Pelo assunto. A. Doutrinário. É aquele que expõe uma doutrina, ensinamento. B. Histórico. É aquele que narra uma história. C. Ocasional. É aquele destinado a ocasiões especiais. D. Apologético. Tem a finalidade de fazer apologia, defender. E ético. É quando exalta a conduta e a vida moral e ética. F. Narrativo. Quando narra um fato ou um milagre. G. Controvérsia. Tem por finalidade atacar erros e heresias. D. Pelo método. Atopical ou temático. É aquele onde a divisão faz-se pelo tema. Todas as divisões devem derivar do tema. A melhor forma é fazer perguntas ao tema escolhido, tais como: por quê? Como? Quando? O que? Onde? B. Textual. São aqueles onde a sua divisão encontra-se no próprio texto. É um método muito bom, pois oferece aos ouvintes a oportunidade de acompanhar, passo a passo, a exposição do sermão. C. Expositivo. Quando os textos são longos. Este pode expor uma história ou uma doutrina. Parábola, milagre, peregrinação, pecado. Em certo sentido, todo sermão é expositivo, mas aqui indica a extensão do texto. 11. Divisão do sermão. O sermão deve possuir divisões que permitem um bom aproveitamento do assunto que vai ser apresentado. Introdução, exórdio, tem por finalidade chamar a atenção dos ouvintes para o assunto que vai ser apresentado e também para o pregador. Tem que ser apropriado e deve estar relacionado com o tema, mas cuidado para não antecipar o sermão. Neste momento o pregador vai se familiarizar com o auditório. Cuidado especial deve ser tomado quanto ao entusiasmo, pois o povo pode ainda estar frio. Deve ser breve. É muito importante pois é a primeira impressão produzida nos ouvintes. Pode conter o anúncio do tema, texto a ser lido. Texto é trecho lido pelo orador, podendo ser um capítulo, uma história, uma frase ou até mesmo uma palavra. Quando o texto é bem escolhido, o pregador desperta nos ouvintes o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Não devemos escolher textos proferidos por homens ímpios ou por Satanás. Escolha textos que tragam estímulo, lição, etc. Evite textos que provoquem repugnância, gracejos ou que descrevem cenas da vida sexual. O corpo é a parte mais linda porque aqui se revela a mensagem como Deus quer dar. É o mesmo que desenvolvimento do sermão. O corpo é a sequência das divisões do sermão e pode ter de 2 a 5 divisões. Quanto mais divisões, mais complexo ficará o sermão, e ainda conter subdivisões. Deve chamar a consciência dos ouvintes para colocar em prática os argumentos expostos. O pregador deve saber colocar em ordem as divisões, ou seja, os pontos que vão ser incluídos na mensagem. Geralmente, convém ordenar os pontos a fim de que aumentem em força até terminar com o mais forte. Esta é uma regra geral que pode ser aplicada a todos os pontos de ensinamento. Conclusão. A conclusão é o fechamento do sermão e deve ser bem feito. Um sermão com encerramento abrupto é desaconselhável. A conclusão deve ser breve e objetiva. É um resumo do sermão, uma recapitulação e reafirmação dos argumentos apresentados. Durante a conclusão pode efetuar um convite de acordo com a mensagem transmitida. Ilustração. A ilustração ajuda na exposição tornando claro e evidente as verdades da palavra de Deus. A ilustração atrai a atenção, quebrando assim a monotonia, e faz com que a mensagem seja gravada nos corações com mais facilidade. As ilustrações também ajudam na ornamentação do sermão tornando-o mais atraente, porém o pregador deve ter o cuidado de não ficar o tempo todo contando histórias. Vamos comparar 2 pregadores que estarão explicando o que é ter fé. Primeiro pregador. Ter fé é uma atitude da mente, da vontade, das emoções, em que todo ser humano, conscientemente e inconscientemente, resolve comportar-se de acordo com certas verdades, percebidas primeiramente pela mente e depois sentidas. Segundo pregador, um homem está se afogando. Ele grita desesperadamente e de repente vê a boia que alguém lhe jogou. Com toda a força agarra. E imediatamente se apoia nela. Está salvo. Isso é ter fé. Existem basicamente 2 tipos de ilustrações. Comparação da verdade que se deseja ilustrar com outra coisa ou situação bem conhecida que seja semelhante. Por ex, eu sou o pão da vida. Caso concreto da ideia geral que se quer ilustrar por ex, paciência de Jó. Aplicação é a arte de persuadir e induzir os ouvintes a entender e colocar em prática em sua vida. Pode ser feita ao final de cada divisão ou de acordo com a oportunidade. Deve ser dirigida a todos com muito entusiasmo apelando à consciência e aos sentimentos dos ouvintes.
Entregando o sermão, para os que não estão acostumados a pregar, um dos problemas mais críticos é o nervosismo. Sentem-se amedrontados, começam a tremer e transpirar, pensam que não vão achar o que dizer, ou vão esquecer-se e etc. Não são apenas os novatos que sentem medo, ainda existem muitos com experiência que se sentem assim. Apresentaremos 3 passos importantes que o pregador deve dar para amenizar o nervosismo durante a pregação. A. Respirar forte e relaxar. B. Orar e crer no Senhor. D. Estudar bem a mensagem. Existem pregadores que cansam os ouvintes pelo tempo, pelo despreparo ou até pela imprudência. Há também aqueles que se movimentam como fantoches ou ficam estáticos como múmias. Se puder, não ultrapasse os 45 minutos, procure evitar ultrapassar os limites. Observe o auditório, não julgue que todos estão gostando, pois o amém amém talvez seja para você parar. Procure olhar nos olhos das pessoas e nunca ficar olhando somente para uma única pessoa, nem mesmo para o relógio, parede, janelas, pés, teto ou ficar com os olhos fechados. 12. Metodologia homilética. Existem 3 métodos pelos quais os pregadores podem preparar e pregar. A. Escrever e ler o sermão. Traz habilidade ao pregador em escrever, ter um estilo sempre correto, perfeito e atraente, visto que emprega as palavras com bastante cuidado e segurança. Conserva melhor a unidade do sermão, evitando assim que o pregador vá para o púlpito nervoso e preocupado com o que vai falar. Pode citar os textos bíblicos com bastante precisão, e gasta menos tempo em dizer o que tem a transmitir. O pregador deve ter cuidado, pois este método traz alguma desvantagem, tais como muito tempo para escrever, fica preso à leitura e pode perder o contato com os ouvintes. Não é simpático ao povo e nem todo pregador sabe ler de maneira que impressione. B. Escrever, decorar e recitar o sermão. Possui muitas vantagens, como exposto no método anterior, tem mais vantagem porque exercita a desenvolver a memória, e deixa o pregador livre para gesticular, parece mais natural. Cuidado deve ser tomado, pois o pregador pode esquecer uma palavra ou frase, pondo assim em perigo todo o sermão é cair em descrédito. C. Preparar um esboço e pregar. O pregador gasta menos tempo em preparar o sermão, habitua-se a desenvolver o pensamento e fica-se livre para gesticular. O pregador fica livre para usar sua imaginação, criatividade e usar ilustrações que se lembrar no momento, também pode expandir seu temperamento emocional. Este é o método mais utilizado na oratória. Cuidados também devem ser tomados, pois o pregador perde o hábito de escrever, pode se empolgar com a mensagem e esquecer o tema e o estilo não é tão apurado e elegante como o escrito. Almeida, A Manual de Hermenêutica Sagrada. São Paulo, CEP, 1957. Berkhoff, L. Princípios de Interpretação Bíblica. Rio de Janeiro, Juerp, 1981. Boyce, J. M. O Alicerce da Autoridade Bíblica. São Paulo, Vida Nova, 1982. Broadus, J. A. O Sermão e seu Preparo. Rio de Janeiro, Juerp, 1967. Bart G. Manual de Homilética. São Paulo, Imprensa Metodista, 1954. FES Entendes o que leis? São Paulo, Mundo Cristão, 1980. Henrichensen W. A Métodos de Estudo Bíblico. São Paulo, Mundo Cristão, 1980. Jones, D.L. Understanding the Bible. Bruxelas, Bélgica, ICI 1978. Lund, N. Hermenêutica. Miami, Vida, 1968. Porter, P. C. Cartilha do Pregador. Rio de Janeiro, sem número, 1959. Shepard, J. W. O Pregador. Rio de Janeiro, Juerp, 1959. Adeus Privatum Tantum.